seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde Sem Complicação, o podcast da revista Ampla das Unimedes do Paraná. Hoje estamos aqui com a neurologista e diretora clínica do Hospital INC, Instituto de Neurologia de Curitiba, Vanessa Rizelli, para falar um pouquinho sobre os avanços na reabilitação e na prevenção do AVC, o acidente vascular cerebral. Vanessa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Vanessa, o AVC é uma condição grave, que a gente sabe que é uma das principais causas de morte, incapacidade no Brasil e no mundo. Mas, nos últimos anos, a gente viu alguns avanços na reabilitação e também na prevenção. Com esses avanços, eu imagino que a realidade de você ter um AVC há 20 anos e hoje seja muito diferente. Como que você vê esse cenário? Sim, isso tem mudado. Nos últimos 20 anos, houveram avanços muito significativos, tanto no tratamento dos pacientes com AVC, quanto no processo de reabilitação e muito intensamente na prevenção, né? Hoje em dia, estima-se que mais de 90% dos casos podem ser evitados com prevenção, com manejo de fatores de risco, com mudanças do estilo de vida. Então, é muito importante esse ponto da prevenção. E as próprias estatísticas mundiais têm demonstrado que o AVC já tem caído, reduzido em incidência, mas nos países em alto desenvolvimento. Nos países que ainda estão em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, a incidência, a ocorrência de casos ainda não começou a alcançar essa queda. As mortes por AVC têm reduzido, porque o tratamento da fase inicial, a trombólise, a trombectomia, tem salvado muitas vidas e esses pacientes têm sobrevivido e aí precisam da reabilitação para que possam recuperar aí a sua vida, né, e estar novamente no seio da comunidade. E quando você fala dessa diferença que tem entre os países desenvolvidos e o que você vê que seria a maior causa dessa diferença? O avanço tecnológico que chega primeiro nesses países, né? O acesso aos serviços de saúde, a disponibilidade de terapias, por exemplo, o medicamento para o tratamento agudo do AVC isquêmico é o trombolítico. É uma substância que é injetada pela veia periférica para dissolver o coágulo que está bloqueando a circulação cerebral. Isso tem que ser feito em, no máximo, 4 horas e meia a partir do início do sintoma do AVC. Então, aqui já começam alguns gargalos, né, que nós temos no sistema público em geral, privado, em todos os países. Primeiro, o reconhecimento dos sintomas de que isso é um AVC. Uma paralisia, uma perda de fala, uma dificuldade de movimento, uma dor de cabeça súbita, muitas vezes a pessoa passa despercebido, ou não valoriza, ou atribui a outras causas. Diferente de quando tem um infarto, né? Deu dor no peito, a primeira coisa que a pessoa já pensa é ir no cardiologista. Mas muitos pacientes com uma dificuldade de movimento na mão, eu dormi em cima do braço, vai melhorar. A fala ficou um pouco enrolada, acho que eu não estou muito bem, eu comi alguma coisa que não me fez mal, atribuem outras coisas e não vão buscar um atendimento. Segundo ponto, os casos em que realmente tem uma paralisia grave, né, que é visível, paralisou todo um lado, demoram para chegar nos serviços de saúde por conta do serviço pré-hospitalar, que é demorado, de locais que ainda não têm o preparo para fazer esse trombolítico, né, de fazer essa estrutura de tratamento, e muitas vezes chegando nesses hospitais, acaba não tendo uma equipe treinada, preparada, organizada para atender o AVC. Então, é um grande desafio nacional, né? A própria Sociedade Brasileira de AVC coloca isso como um grande desafio, que é aumentar os centros, aumentar os locais com expertise para receber um paciente com AVC e saber o que fazer com ele. Então, hoje a medicina traz mais possibilidades, mas é necessário que o sistema de saúde acompanhe essas possibilidades também. Exato, os avanços em termos de diagnóstico, de tratamento, têm ocorrido, né? Nesses últimos 10 anos, vamos dizer assim, de 2014 para cá, houve a gente chama até de uma revolução, foi um marco importante, que é a trombectomia. A trombectomia é um procedimento feito por cateterismo que vai até o cérebro para
através de pequenos catéteres, remover o coágulo que está bloqueando a circulação cerebral. Isso precisa de uma estrutura grande, precisa ter tomografia, até mesmo ressonância, uma sala de hemodinâmica, profissionais intervencionistas capacitados, equipe de terapia intensiva para cuidar desse paciente. Então, isso, por enquanto, está restrito a centros onde consegue fazer isso. E nos grandes centros. E aí, nos interiores, nas cidades menores, onde os pacientes continuam tendo AVC, essa tecnologia ainda não chega. Então, é muito importante que mais locais se preparem, né, e criem essas experiências, essa expertise para poder tratar o paciente. E a gente já consegue ver um reflexo do que a gente tem hoje que está funcionando nesse sentido aqui no Brasil? Sim, temos sim. Inclusive, isso motivou uma realização de um grande estudo, em um estudo dessa tecnologia da trombectomia. O próprio Ministério da Saúde, para autorizar essa técnica para o SUS, solicitou que grandes centros que já faziam isso fizessem um estudo, patrocinou um estudo em que, no sistema público de saúde, os pacientes poderiam chegar, desde que tivessem os critérios do estudo, fazer esse tratamento, e demonstrou, o resultado foi excelente, né? O desfecho, a recuperação dos pacientes foi excelente. Isso culminou com que o Ministério da Saúde aprovasse essa técnica, e hoje em dia muitos centros públicos que atendem pelo SUS já disponibilizam isso para os pacientes. Nos centros privados, né, isso já existe, as operadoras já suprem, né, já fazem esses ressarcimentos, então muitos centros privados também já dispõem disso. E a trombectomia, então, é realizada quando é detectado um coágulo ali que pode causar um AVC. Isso mesmo. No AVC isquêmico, né, como ocorre por conta de um coágulo que está bloqueando o fluxo sanguíneo cerebral, esse coágulo ele pode ser removido. Em algumas das artérias, nem todas, né? As artérias do cérebro são muito fininhas, mas em algumas maiores, que chegam a ter ali um calibre de 3, 4 milímetros, esse catéter consegue remover esse coágulo, restabelecer a circulação cerebral e diminuir o tamanho da lesão, o tamanho do dano do cérebro, promovendo com que o paciente se recupere de uma maneira melhor. E a partir do momento que o paciente tem um AVC, aumenta a chance dele ter outro? Sim, exatamente. O próprio fato de ter tido um AVC já é fator de risco para a ocorrência de outros. Ou seja, essa pessoa de alguma maneira tem risco, mas não são conhecidos, né? Nós recebemos, por exemplo, pacientes jovens que não são hipertensos, não são diabéticos, têm um peso normal e que mesmo assim têm AVC. E aí nós vamos investigar outras causas mais raras, menos frequentes. Então, a partir daí, já se entende que essa pessoa tem risco e que precisa de uma prevenção contínua, né? Os pacientes falam, mas eu vou tomar para sempre um medicamento? Sim, a prevenção é contínua. De 2010 para cá, entraram para disponibilidade de tratamento vários anticoagulantes que são muito importantes no tipo de AVC de origem cardíaca. Uma doença cardíaca chamada fibrilação atrial, é uma arritmia do coração, ela predispõe o coração a formar coágulos por dentro do coração. E esses coágulos, pelo próprio fluxo sanguíneo, se desprendem do coração e um dos primeiros pontos é a própria circulação cerebral. E nesses desde 2010 para cá, esses medicamentos vieram com muito sucesso reduzir a ocorrência de AVC nesses casos, com menos risco de sangramento, porque afinal, quando a gente usa alguma medicação para coagulação, a preocupação é sangramentos, né? Então, o benefício desses medicamentos é muito maior que o risco de sangramento. E isso está disponível para que a gente possa indicar para os pacientes, eles aderirem e fazerem o seu tratamento correto. E quais outros avanços você destacaria desses últimos anos? Nesses últimos anos, especificamente de 2 anos para cá, avanços no tratamento do AVC hemorrágico, né? Até agora a gente só falou do AVC isquêmico. Inclusive, se você puder falar para quem não sabe a diferença dos dois. Perfeito.
O AVC isquêmico, como nós falamos, ocorre por uma falta de circulação no cérebro, uma obstrução de uma artéria, de um ramo de vasos cerebrais e que leva à falta da circulação. O hemorrágico, ele ocorre por um sangramento dentro do cérebro ou ao redor do cérebro. Então, uma ruptura de um vaso, uma ruptura de um aneurisma, de uma malformação vascular, pode fazer um sangramento dentro do cérebro ou ao redor, que a gente chama dos hematomas, né? Por exemplo, o hematoma em cima do cérebro, hematoma subdural. O AVC hemorrágico, ele tende a ser mais grave, porque ele pode fazer o que a gente chama de aumento da pressão intracraniana. Esse coágulo que vai aumentando, ele vai ocupando espaço dentro do cérebro e pode levar rapidamente a pessoa ao coma ou, muitas vezes, a um óbito em questão de poucas horas ou até instantaneamente a ocorrência. E, atualmente, a gente conseguiu finalmente demonstrar toda uma soma de cuidados que esses pacientes com AVC hemorrágico precisam ter para reduzir as mortes, reduzir as incapacidades. Você poderia falar um pouquinho sobre eles? É sobre esse avanço que você estava falando dos 2 últimos anos para cá? Sim. Hoje em dia nós sabemos que para o AVC hemorrágico, o tratamento de terapia intensiva é fundamental. E é um tratamento que requer que rapidamente a gente controle uma pressão que pode estar muito alta, controle a temperatura para que esse paciente não faça febre, controle o diabetes, porque o excesso de açúcar, né, a glicemia alta, aumenta esse risco. Nem todos os pacientes com AVC hemorrágico precisam de cirurgia, mas aqueles que precisam, essa cirurgia precisa ser muito criteriosa para não causar mais dano do que benefício. E hoje em dia nós falamos em cirurgias minimamente invasivas, drenagem, tirar parte desse sangue, né, sem lesionar o cérebro. E nos casos, por exemplo, de um aneurisma cerebral, né, o aneurisma é uma dilatação na parede da artéria que pode romper, rapidamente fazer o fechamento desse aneurisma, por exemplo, por cateterismo, por embolização, ou alguns casos, né, muitas vezes a própria cirurgia para fechar esse aneurisma são muito importantes. E nesses 2 últimos anos, né, os estudos que fizeram avaliaram que a organização de um serviço de terapia intensiva com todos esses cuidados aplicados de maneira muito rápida reduz a chance desse paciente vir a óbito e diminui a sua incapacidade. Então, a gente tem avanços que dependem muito também dessa velocidade, dessa agilidade ao perceber os primeiros sintomas. Então, se a gente até puder, acho que falar um pouquinho mais sobre isso para quem está assistindo, que pessoas que precisam ficar assim, especialmente alertas para sintomas? Quais são os fatores de risco para AVC? Se alguém tem na família, aumenta a sua chance? O fato de você ter um familiar que já teve AVC levanta o alerta. O AVC não é hereditário, né? Ele não é transmitido geneticamente na sua maioria. Há, sim, alguns casos em que há uma predisposição genética a algumas doenças genéticas. São pouco frequentes. A maioria dos casos são determinadas por outros fatores de risco que não a genética. Mas o fato de você ter um familiar já alerta que, olha, é importante você fazer um check-up, fazer uma avaliação, né? Medir sua pressão, fazer a dosagem de glicemia, o colesterol, fazer um exame cardíaco, um ecocardio, um teste de esteira, fazer um exame aqui das artérias carótidas. Hoje em dia é muito acessível, muito fácil, né? O ultrassom das artérias carótidas. E os hábitos de vida, né? Aí a pessoa fuma, opa, então deixa de fumar, porque só o fato de fumar dobra o risco de AVC. Começa a fazer um exercício físico, né? Exercício físico é um fator modificador de risco muito importante. Então, já começa por aí. Agora, os sinais do alerta de que pode estar ocorrendo um AVC. Então, nós podemos citar, assim, de uma maneira muito fácil para as pessoas gravarem, a palavra FAST. Você já conhece a palavra FAST? FAST é a palavra em inglês rápido, né? F-A-S-T.
Então, aqui a gente pode colocar os principais sintomas do AVC. O F, a dificuldade na fala, na pronúncia. Uma fala enrolada, uma fala que não é... Você não consegue entender as palavras. Ou que a pessoa simplesmente para de falar, né? Ou não entende. Ou às vezes você pergunta e ela fala uma coisa completamente diferente. Ou não consegue lembrar, não consegue dizer o nome da caneta, da xícara, da água. Né? Então, F, falar. A, abraço. Né? Porque um dos sintomas mais frequentes do AVC é paralisia, perda de movimento. E, geralmente, é um lado direito ou lado esquerdo. Então, se o movimento não vê, você tenta pegar a caneta e não vai, você tenta digitar e não vai, ou paralisou completamente, isso pode ser o sintoma do AVC. E pode ser do braço ou de toda a metade do corpo, né? A perna também pode ser envolvida. E o S, o sorriso, né? Sorrir, porque um dos sintomas é a paralisia facial. Então, por exemplo, o paciente que fala com um lado que não movimenta bem, ou você pede para sorrir e o sorriso sai torto, pode ser um sintoma do AVC. Então, qualquer um desses três, já a chance de ser um AVC é muito alta, mais de 70%. Nossa. E o T é o tempo, né? Não é um sintoma, é o tempo. Tempo, corre atrás do tratamento, vai para um serviço, ou aciona um serviço de ambulância, ou o SAMU, ou vai para um local onde tem o tratamento do AVC, porque tem mais de 70% de chance de que isso realmente é um AVC. E esses 3 primeiros sintomas, geralmente eles não vêm isolados. E eles podem ser isolados, não precisam estar todos juntos. Entendi. Pode ser simplesmente um isolado, uma assimetria da boca. Então, qualquer um deles é importante buscar socorro o quanto antes. Qualquer um deles. E existem, Nathalie, outros sintomas também que podem ser decorrentes do AVC. Por exemplo, perda da visão. Né? A perda de toda a visão de um olho ou de parte da visão, ocorrido de uma maneira súbita, pode ser sintoma do AVC, porque pode ter fechado a artéria que supre o olho ou a área do cérebro que comanda a visão. Né? Tontura, desequilíbrio, perda de coordenação motora, muitas vezes pode ser confundido com uma labirintite, né? Uma doença do labirinto, mas pode não ser, e muitas vezes a gente só vai detectar isso fazendo exame. Então, não é infrequente a pessoa que teve um AVC na área de coordenação motora, o cerebelo, ter passado por um centro de saúde, receber um diagnóstico de doença do labirinto e que era, na verdade, um AVC. Tá? A visão, né, nós falamos, memória, perda aguda de memória. O que a gente chama de amnésia, né? A pessoa não lembra, mas o que eu estava fazendo? Às vezes fica repetitiva, né? Mas, eu já te falei isso, mas o que eu estou fazendo? Pode ser também um sintoma do AVC, especificamente na área de gravação de memória. Perda de sensibilidade, né? Um amortecimento que pega toda a metade do corpo, um formigamento que pega o braço inteiro, toda a metade do corpo, também pode ser sintoma do AVC. E são sintomas que não passam, assim, em poucos segundos, por exemplo. Não é que nem, sentei na minha perna, fiquei com a perna formigada por, 30 segundos. Não, Exato. Eles duram, né? Ponto importante, porque existe o acidente isquêmico transitório. Então, esses sintomas acontecendo de uma maneira que vem e em questão de minutos ou poucas horas melhoram, podem ser um ataque isquêmico transitório, ou seja, interrompeu parcialmente o fluxo sanguíneo, o corpo conseguiu reestabelecer a circulação e voltou ao normal. Mas essas pessoas, elas podem ter um risco muito alto de ocorrência de um AVC ao longo ali dos próximos 7 dias. Então, mesmo tendo um sintoma transitório, é importante fazer uma avaliação para ver se realmente não foi um ataque isquêmico transitório e que precisa ser tratado como um AVC, para que não desenvolva um AVC na sequência. Você até falou um pouquinho sobre a questão dos jovens buscarem também o atendimento. Esse número de pessoas jovens que têm AVC aumentou nos últimos anos?
Sim, infelizmente nós temos visto, sim, um aumento de casos de AVC em pessoas jovens, né? Jovens, os estudos consideram, há uma variação, mas consideram abaixo ali de 40 anos, alguns estudos abaixo de 50 anos, mas a gente tem visto, sim. Ocorre também uma antecipação dos fatores de risco. Temos visto mais hipertensão em pacientes jovens, colesterol aumentado, síndrome metabólica, consumo de tabaco, né, de formas de tabaco, não só o cigarro, mas, por exemplo, o cigarro eletrônico. E na população jovem existe um grande uso de hormônios, muitas vezes para ganho de massa muscular, para aumento de desempenho. Nas mulheres, a contracepção, né, os anticoncepcionais acabam sendo fatores de risco, mas são algo importante para a gente avaliar nessa população jovem, porque isso realmente tem ocorrido. Temos visto com mais frequência internação de pacientes jovens. E quando a gente passa ali do ponto dos primeiros socorros, quando a gente está olhando para uma fase de reabilitação, que avanços que ocorreram nos últimos anos, tanto da parte física quanto cognitiva? Bom, é fundamental porque hoje em dia nós estamos realmente salvando mais vidas, os pacientes morrem menos, mas eles também ficam com mais sequelas e precisam dessa reabilitação. Então, um ponto que a gente já sabe, é muito importante ter uma equipe multidisciplinar, né? Fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, assistência social, são profissionais importantíssimos, né, para que a gente possa fazer esse processo da reabilitação. As terapias que envolvem a robótica, né, têm ganho muito papel nesses últimos anos. O desenvolvimento tecnológico que nós estávamos falando, né, tem trazido essas terapias robóticas de forma que estimula movimentação, tenta estimular movimentos, a dar ganho de movimento para que essa pessoa tenha a sua recuperação, que a gente chama neurofuncional. E a importância da fisioterapia é justamente, né, recuperar a função. Recuperar a força é uma coisa, mas recuperar a função para que a pessoa consiga pegar uma xícara e tomar é outra coisa. Então, a fisioterapia, a terapia ocupacional tem ganho, assim, é um papel fundamental, imprescindível, né? E esses avanços tecnológicos com estimulação cerebral, técnicas de neuromodulação, né, para estimular esses neurônios a trabalharem mais, a recuperar vias de movimento, né, vias de ação, tem papel fundamental. E entre esses avanços, a gente tem algum destaque brasileiro? Há vários centros nacionais que trabalham, né, com esse processo da reabilitação. Há de se ver, por exemplo, as redes Sara, Luci Montoro, que trazem, né, a vanguarda ali desse processo. E há alguns trabalhos, inclusive brasileiros, com uma qualidade excelente, que foram publicados em revistas muito renomadas, das técnicas de neuromodulação, né? A estimulação cerebral externa, por exemplo, a estimulação transcraniana, em que se colocam algumas bobinas em regiões do cérebro para estimular essas áreas no tratamento de alguns sintomas sensitivos, movimento, um outro quadro que a gente chama negligência, que é o paciente esquece de usar um dos lados. Ele até tem força, mas ele esquece de usar aquele lado, ele tende a cair para aquele lado, ele come de um lado só do prato. Como se tivesse perdido o hábito? Como se tivesse perdido a atenção para um lado do corpo. Entendi. Então nem passa pela cabeça dele usar aquele lado. Não, o cérebro dele, lesionado pelo AVC, muitas vezes esqueceu. E aí a gente precisa reensinar, né? Reensinar, fazer com que ele aprenda novamente como é que é essa função de prestar atenção nas coisas ao mesmo tempo. E o que você vê para um futuro próximo ainda? Tem mais tratamentos inovadores que você considera que podem vir por aí? Tem. O que já tem ocorrido e que a gente espera que esse ano já tenha no Brasil, é um novo tipo de trombolítico, chama
tenecteplase. Nós só temos um tipo hoje em dia, e esse segundo do trombolítico tem mostrado uma alta eficiência e muito mais fácil de ser usado, né? Claro que requer equipe, requer hospital, mas ele é mais prático e talvez menos risco de sangramento. Então, a gente já espera isso para esse ano. O que ainda acho que é a fronteira, né, do conhecimento é como proteger melhor o cérebro, né? Uma vez que aconteceu o AVC isquêmico, hemorrágico, a gente já sabe algumas medidas de proteção, temperatura, pressão, glicemia, mas até o momento não tem nenhum medicamento, nenhum fármaco que a gente possa administrar junto e proteja, tente salvar mais neurônios. Então, acho que essa é uma fronteira, né, que tem sido explorada e que vem trazendo aí novidades, né, às vezes coisas com poucas aplicações práticas, mas acho que isso é o avanço que a gente deve observar. E a reabilitação, né? Cada vez mais a gente entendendo o funcionamento do cérebro, a gente pode trazer mais formas de estimular esses neurônios, formas de recuperar as conexões que esses neurônios vão fazer. Hoje em dia, por exemplo, as terapias com células-tronco foram uma grande promessa, mas que para isso está muito longe ainda de uma aplicação prática, né, de aplicar células-tronco e recuperarem, sim, neurônios. Mas sabemos que, aumentando as conexões entre os neurônios, a gente pode favorecer a recuperação desse cérebro, e acho que é isso que a ciência aí deve nos trazer cada vez mais. Vanessa, para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria te perguntar qual mensagem, inclusive recomendações práticas, você gostaria de deixar para quem busca prevenir ou se recuperar de um AVC. Amigos também, familiares, que a gente sabe que a rede de apoio é muito importante também nesse momento, né? Com certeza. Para quem já está pensando na sua saúde, né, no seu bem-estar, no seu futuro, porque afinal o nosso futuro vai depender do que nós fazemos com a nossa saúde hoje. Então, já procure entender os seus hábitos de vida, olhar para a sua alimentação, tentar reduzir o consumo de açúcar, de produtos industrializados, que muitas vezes são cheios de açúcares escondidos ali na alimentação e que a gente não percebe, mas se você começar a olhar um pouquinho esses componentes, você vê que cheio de açúcar, e o açúcar é um dos grandes vilões do ganho de peso. Ganho de peso pode significar desenvolver hipertensão, diabetes, a síndrome metabólica. Então, vamos olhar para a nossa alimentação, né? Aquela frase clássica da nutrição, né? Desembale menos e descasque mais, é extremamente válida. Atividade física, né? Se a gente conseguir somar ao longo da semana 2h30 de atividade física, já vai nos trazer uma prevenção cardiovascular. Se você não consegue fazer 30 minutos todos os dias, você faz 1 hora, 3 vezes na semana, né? Ou distribui ao longo do dia. Anda mais, pega menos elevador, sobe mais escada, coisas que nosso conforto, né? Nossa comodidade da vida moderna nos traz. E check-ups, né? Fazer aí uma avaliação de prevenção, um check-up cardiológico. Se detectou algum fator, dali a um tempo tem que fazer novos controles, repetir. Mas olhar para a nossa saúde hoje é o que vai nos garantir a saúde do futuro. Perfeito. E o que você falaria para as pessoas que estão apoiando quem teve um AVC recentemente? Esse é um ponto muito importante, porque afinal, uma vez que aconteceu um AVC, a pessoa precisa de cuidados, e esses cuidados muitas vezes são providos por um familiar, né? E na sua maioria, familiares mulheres. Então, é muito importante dar esse apoio psíquico, apoio estrutural para que essa pessoa consiga cuidar. Afinal, a pessoa vai precisar de uma ajuda para vestimenta, para um banho, para comer, não consegue se deslocar e tem alguém que precisa cuidar. Então, esse alguém que precisa cuidar também está ali
passando junto, sofrendo junto, e as estruturas hoje em dia são pouco adaptadas, né? Muitas vezes a casa da pessoa não tem um banheiro em que entre uma cadeira de rodas, né? É cheio de degraus para dificultando a locomoção. Então, esse apoio e olhar para as nossas estruturas, tentar prover um melhor cuidado, né? Cuidar dessas pessoas é muito importante. E o psíquico, né? Quem cuida de uma pessoa doente sofre com essa pessoa doente. Então, ela também precisa cuidar da saúde dela para ela poder estar bem e cuidar da pessoa que necessita. Então, Vanessa, muito obrigada pela sua presença e pela nossa conversa. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de a gente poder compartilhar essas informações e que isso chegue ao maior número de pessoas possível, para que uma pessoa sendo tocada, já entendendo um pouquinho de como cuidar melhor da sua saúde, de como pode prevenir o AVC, já me dá uma sensação de missão cumprida. Com certeza. Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada também a você que nos assistiu. Até a próxima.